Bom dia, boa tarde, boa noite, querido concurseiro. Hoje vamos falar sobre administração de medicamentos. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre classificação dos medicamentos, classificação da ação dos medicamentos, formas de administração, prescrição médica, classificação da dose, conceitos em farmacologia e interação medicamentosa. Ufa, vai ser um vídeo enorme, mas já pega uma água, pega um caderno para anotar e bora lá! Começando falando da administração dos medicamentos, vamos falar da classificação dos medicamentos, tá? Os medicamentos, eles podem ser classificados de acordo com a origem ou de acordo com a forma de atuação. Diogo, o que é forma de atuação? De acordo com a modalidade que esse medicamento atua no meu corpo, tá? Sendo assim, de acordo com a origem, o medicamento ele pode ser natural, quando ele for 100% natural. Ele pode ser sintético, quando ele for criado todo em laboratório. E se eu misturar um medicamento natural com um medicamento criado em laboratório, ou seja, ele foi feito com substância natural e com substância do laboratório, eu vou chamar esse medicamento de semissintético, tá? Então, de acordo com a origem, os medicamentos podem ser naturais, sintéticos ou semissintéticos, tá? Eu ainda posso classificar esses medicamentos de acordo com a atuação, ou seja, vou administrar ele no meu corpo com qual finalidade, com qual função. Sendo assim, o medicamento ele pode ser profilático, quando eu administrar ele no meu corpo com a função de prevenir alguma coisa. Exemplo, anticoncepcional. Qual a função de um anticoncepcional no corpo da mulher? Prevenir uma gestação, tá? Ele pode ser curativo, quando ele for administrado para curar alguma coisa. Exemplo, antibiótico. O antibiótico ele tem ação curativa. Eu administro ele, ele vai curar um quadro que o meu cliente está apresentando. Paliativo, ele vai ser feito para tratar ali na hora, mas não vai a fundo. Exemplo, todo analgésico e antitérmico vai ter ação paliativa. Por quê? Exemplo, estou com dor no peito. Eu vou lá, tomo um analgésico. Ele vai tratar a origem da minha dor? Não. Ele vai tratar apenas a dor ali naquele momento. Isso é uma ação paliativa. Já uma ação diagnóstica, ela foi feita para descobrir alguma coisa que está acontecendo no seu corpo. Exemplo aí são os contrastes utilizados na tomografia, na ressonância, tá? Então, ó, profilático é quando eu utilizar um medicamento para prevenir alguma coisa. Curativo, gente, isso aqui é um O, porque minha letra é feia, tá? É para curar alguma coisa que o nosso cliente está sentindo. Paliativo, ele trata no momento, mas não trata a origem. Exemplo de paliativo, todo medicamento antitérmico e analgésico. E diagnóstico, utilizado para diagnosticar ou evidenciar algum quadro. O exemplo mais clássico que nós temos de diagnóstico são aí os contrastes, tá? Então essa primeira parte, classificação dos medicamentos de acordo com a origem e de acordo com a forma de atuação, acho que está tranquilo. Vou continuar com a nossa aula de administração de medicamentos e vou falar da classificação da ação dos medicamentos, tá? A ação, ela pode ser local, ela pode ser sistêmica. Diogo, quando que um fármaco vai ser um fármaco de ação local? Quando o local da administração e o local da ação forem os mesmos. Então, o local que eu administrar esse medicamento e o local da ação desses medicamentos são os mesmos? São, Diogo. Então, esse vai ser um fármaco de ação local. Quando o local da administração e o local da ação forem diferentes, esse vai ser um fármaco de ação sistêmica. Vou te dar exemplo. Quando eu pingo um colírio no olho, eu estou administrando esse medicamento direto no olho. Ele vai fazer efeito aonde, Diogo? No olho mesmo. Então, eu posso falar que o colírio, a ação dele é local. Agora, estou com dor no estômago, tomo um medicamento via oral. Esse medicamento vai entrar pela minha boca, vai fazer efeito no estômago. Ou seja, o local da administração e do efeito são diferentes. Nesse caso, eu falo que eu tenho um fármaco de ação sistêmica. Então, ação local é uma coisa, ação sistêmica é outra. São definições antagônicas, tá? E aí, avançando, gente, chegamos na parte que cai na prova pra caramba beça. Não esquece de
anotar tudo que eu falar, gente, por favor. Vamos lá. Formas de administração dos medicamentos. Que de administração, conserta aí. Formas de apresentação. Vou até pegar uma caneta e vou apagar. Não é administração, é formas de apresentação. Perfeito. Formas de apresentação dos medicamentos. Vou botar minha caneta aqui no canto, tá? O medicamento, ele pode se apresentar, ou seja, que forma que eu vou ver ele no mercado aí vendendo? Cápsula, comprimido, draja, elixir, emulsão, xarope, suspensão, gel, creme, pomada, pó e loção. Ufa! Vamos falar de um de cada vez. Cápsula, gente, é um medicamento, tá? Que vai ter um invólucro de gelatina. Então ele vai ser feito, em volta dele vai ser gelatina. E a absorção dele vai ser gástrica, ou seja, ele já vai começar a fazer efeito no nosso estômago. Já o comprimido, a definição dele é pó compacto, tá? E aí é interessante a gente falar sobre comprimido, por quê? Existem comprimidos que são assim e existem comprimidos que são assim, ó, que tem um traço no meio. Esse traço no meio, essa semana eu comprei um que era assim, gente, ó. Tinha uma cruzinha aqui no meio. Não importa. O comprimido assim, ele não pode ser dividido ao meio, ou seja, não posso administrar uma dose fracionada. Já o comprimido assim ou assim, isso vai significar, né, na verdade isso é um suco para divisão, tá? Esse suco para divisão, gente, ele é feito para você poder cortar o comprimido ao meio. E aí você vai ter certeza que nas duas partes tem a mesma quantidade de medicamento. Então, se o medicamento não tem suco para divisão, ele não pode ser fracionado, tá, gente? Isso precisa ficar aí na sua mente. Então, isso é comprimido, que é o pó compacto. Já a drágia, ela vai ser um medicamento com invólucro de queratina e a absorção dela vai ser uma absorção que nós vamos chamar de entérica, ou seja, ela vai começar a fazer efeito no intestino. Então perceba que a cápsula é gelatina, drágia é queratina. Cápsula é gástria, drágia é entérica, intestino. Elixir, gente, elixir eu vou te falar. Elixir é um medicamento, né, líquido, que metade dele, ou seja, 20% dele é feito de álcool e 20% é feito de açúcar. Álcool, Diogo, birita que o povo bebe, tá? Sério, sério. Vou te dar um exemplo clássico, gente. Biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura é um elixir, tá? 20% dele é feito de uísque. Então, se você hoje gosta de beber e você tomou Biotônico Fontoura, sabe que você foi iniciado aí bem precoce. Não, gente, mas isso é sério mesmo, tá? Todo elixir, para ele ser elixir, na composição dele, 20% precisa ser feito de álcool e 20% de açúcar. E depois os outros 60% que sobra, aí de medicamento, tá? Então, todo medicamento que na sua composição eu vou ter 20% de álcool e 20% de açúcar, eu vou chamar de elixir. Exemplo clássico, Biotônico Fontoura, tá? Emulsão, gente. A emulsão vai ser um medicamento líquido, tá? Mas eu vou ter uma parte líquida e uma parte sólida, tá bom? Nesse medicamento. Ah, deixa eu só consertar aqui, peraí. Eu tô falando da suspensão. A emulsão, na verdade, ela é um medicamento líquido, tá? Feito com dois líquidos que não se misturam. Exemplo, água e óleo. Isso vai ser emulsão, tá? Emulsão, então, é um medicamento feito com líquido, dois líquidos que não se misturam, tá? Xarope é um medicamento líquido que vai ter açúcar na sua composição para melhorar o sabor, tá? Suspensão, sim, é um medicamento líquido que eu vou ter um sólido e um líquido que foram misturados, mas a mistura não vai ser homogênea, tá, gente? Eu vou ter as duas fases, a fase sólida e a fase líquida, vou ter que agitar antes de tomar, tá? Isso é suspensão. O nome é suspensão porque a parte sólida fica suspensa no líquido, por isso que é suspensão o nome.
Olha esses três aqui, gente, ó. Esses três são medicamentos semissólidos. Perceba que ao lado eu coloquei pouca, boa e boa, tá? Por quê? O gel e a pomada vão ter pouca penetração na pele, ou seja, a ação deles vai ser mais externa. Já o creme vai ter uma boa penetração na pele e a ação vai ser mais interna, tá? Então, se eu quero alguma coisa que penetre nas camadas da pele, eu vou ter que usar um creme, tá? Se eu quero alguma coisa que atue mais de maneira tópica, superficial, vou utilizar um gel e uma pomada. Os três são semissólidos, tá? Os três são pastosos, mas a diferença é a penetração que eles vão ter na camada da pele. Medicamento em pó, ele é em pó, tá, gente? Você vai dissolver em água para tomar. E loção é apenas para uso externo, sem nenhuma penetração na pele, tá, gente? Exemplo, óleo de banho, totalmente aí externo, tá? Então, essas aqui são as formas de apresentação dos medicamentos, gente. Isso daqui é um pouco complexo. Pausa, volta ao vídeo e vai anotando. Qualquer dúvida, não deixa aí de me contactar, seja pelo grupo do Telegram, seja pelo Instagram, tá? Manda uma mensagem que vai ser um prazer tirar a sua dúvida, tá bom? Vamos avançar, Diogo. Prescrição dos medicamentos, tá? Primeira coisa que nós temos é uma prescrição chamada de padrão. Diogo, o que é uma prescrição padrão? Prescrição padrão é uma prescrição que tem essas informações, ó. A quantidade do medicamento, o tempo que o paciente vai tomar esse medicamento, a dose e a posologia. Olha aqui, ó. Medicamento captopril. Então, ó, isso daqui é o medicamento. Vou pegar aqui mais canetas, espera aí. Essa daqui é a dose. Essa daqui é a via. Espera aí. Essa daqui é a posologia ou possologia, né? E essa daqui é a duração. Deixa eu ver uma caneta que eu não vi, que eu não fui, azul. E essa daqui é a duração. Então veja, ó, que nessa prescrição aqui eu tenho todos os elementos obrigatórios: medicamento, quantidade, via, posologia e duração. Quando a prescrição tem todos esses elementos obrigatórios, eu vou falar que eu estou tendo uma prescrição chamada de padrão, tá? É uma prescrição que tem todos esses elementos aqui, tá bom? A prescrição ainda, ela pode apresentar alguns outros tipos de prescrição, tá? Que aí vai ser a prescrição única, tá? Quando eu falo assim, ó, tome esse medicamento tal, uma caixa. Vou repetir? Não, vou parar por aí, tá? Ela pode ser uma prescrição imediata, toma esse medicamento agora, geralmente em emergência. Ela pode ser permanente, exemplo, medicamento para hipertensão e diabetes, a prescrição é permanente, ele vai tomar aquilo ali, ó, ad eterno, tá? Pode ser via telefone ou via oral. O médico fala, administra esse medicamento tal. Atenção, prescrição via telefone ou via oral só pode ser utilizada em situação de urgência e emergência, tá? Então, o profissional médico, que é o prescritor, fala, eu tenho que repetir para ter certeza que eu entendi correto, vou administrar. Quando a situação de urgência e emergência passar, esse profissional precisa ir lá e prescrever esse medicamento pra gente, tá bom? Tá? E aí, vamos lá. Então, ó, prescrição padrão, observa aqui, ó, as informações e outros tipos de prescrição. Única, imediata, permanente, via telefone ou via oral. Lembrar da observação da via telefone ou via oral. Situação de emergência, eu tenho que ouvir e tenho que repetir a informação. Assim que a situação de emergência passar, o profissional prescritor tem que ir lá e tem que anotar, tem que prescrever essa medicação, tá? Avançando, gente. Classificação da dose.
Eu tenho máxima, mínima, tóxica e letal. Vou definir para vocês. Dose mínima é a menor quantidade de medicamento que faz efeito. Exemplo, dipirona é 1 gota por quilo. Então, vou te dar aqui exemplo da dipirona. Dipirona é 1 gota por quilograma. Então, se a pessoa tem 1 quilo, vai tomar 1 gota. Tem como eu dar meia gota? Não. Então, a menor quantidade de dipirona vai ser 1 gota. Isso é a dose mínima. É a menor quantidade de um medicamento que faz efeito. Então, tecnicamente, se fulano tem 500 gramas, fulano não pode tomar dipirona. Tá? Opa, caiu aqui. Ai, tô ficando velho, gente. Abaixar tá dando uma dosinha. Agora, vamos lá. Fulano tem 40 quilos, vai tomar 40 gotas. Fulano tem 80 quilos, vai tomar 40 gotas. Ué, Diogo, não é 1 gota por quilo? Então, se o cara tem 80, tomaria 80 gotas. Mas a dose máxima da dipirona é 40 gotas, ou seja, é a maior quantidade de medicamento que faz efeito. Então, vamos lá para as definições. Presta atenção. Dose mínima, menor quantidade de medicamento que faz efeito. Dose máxima, maior quantidade de medicamento que faz efeito. Lembrar que esse efeito que eu estou trabalhando é um efeito benéfico, tá, gente? É um efeito que faz bem para o nosso cliente. Se eu ultrapassar a dose máxima, eu vou ter uma dose tóxica. Eu vou ter uma dose que não traz mais efeito benéfico para o meu cliente, tá? Isso eu vou chamar de dose tóxica. E a dose de medicamento que levar à morte, eu vou chamar de dose letal. Então, dose letal é a dose de medicamento que leva à morte. Então, eu posso ter dose mínima, menor quantidade que faz efeito, dose máxima, maior quantidade de medicamento que faz efeito. Quando eu ultrapassar essa dose máxima, vamos lá, eu vou ter o quê? Dose tóxica. E a dose letal é a dose que leva o meu cliente à morte, morreu, acabou. Aqui no Rio teve aí, eu não lembro o ano, tá, gente, mas alguns anos atrás teve um caso, né, que administraram café com leite na veia do cliente, o cliente morreu. Ou seja, a dose, qualquer dose de café com leite na veia é tóxica, o cara vai morrer, tá? Então isso é dose letal, tá? Uma dose que vai levar o paciente à morte. Pegou a diferença? Peguei. Gente, essa parte aqui eu adoro trabalhar com vocês, tá? Que são conceitos em farmacologia. Eu coloquei ali conceitos em farmaco porque o meu quadro acabou, mas são conceitos em farmacologia. Então eu vou trabalhar com 2, 4, 6 conceitos com vocês. Primeiro, efeito adverso. Efeito adverso é o efeito contrário ao principal do medicamento, mas que é conhecido. Exemplo, a maioria das pessoas sabe que a dipirona é um analgésico e antitérmico, ou seja, a dipirona serve para dor e para febre. Mas quando você toma dipirona, abaixa a pressão. Então, abaixar a pressão é o efeito adverso. Por quê? Não é o efeito principal, mas já é um efeito conhecido. Eu já sei que a dipirona pode dar queda de pressão. Isso é efeito adverso. Agora, vamos supor que eu tomei dipirona e fiquei careca. Carequinha da Silva. Diogo, eu fui a primeira pessoa que ficou careca. Ou seja, então, um efeito diferente do principal que não é esperado. Isso é efeito colateral, tá bom? Efeito placebo é um medicamento cujo efeito é apenas psicológico. Exemplo, gente, a criança fala assim, mãe, não quero ir para a escola porque tô com dor de cabeça. Gente, a mãe olha para a criança e a mãe saca na hora se aquela dor de cabeça é verdade ou se é mito. E aí, o que essa mãe faz? Vai lá, pega um copo de água, pinga 1 gota de dipirona, dá para a criança. Gente, vai fazer efeito? Não. O gosto tá ruim, a criança toma, tô curada, mãe. Isso é efeito placebo. É um medicamento com efeito apenas psicológico, tá? Medicamento homeopático, né, que a gente chama medicamento de manipulação. São medicamentos, gente, que são feitos à base de produtos naturais, minerais, animais, tá? Então, eu tenho vários tipos, tá, de produtos ali que são misturados
e são manipulados, são feitos especificamente para cada pessoa, tá? Então são medicamentos feitos à base de produtos sintéticos, animais, minerais e vegetais. Isso eu vou chamar de homeopático. Então vamos lá. Medicamento homeopático, medicamento feito à base de produtos sintéticos, naturais, minerais e vegetais, que são manipulados, que são feitos especificamente para uma pessoa. Fitoterápicos, gente, são medicamentos de origem 100% natural. Exemplo, chá de camomila. Ele é 100% natural. Então, posso falar que aquilo é um fitoterápico, tá, gente? Fitoterápico é uma parte que eu não tenho muito conhecimento, né? Eu não sei, assim, para que serve cada chá, para que serve cada planta, eu não sei. Eu tenho que até fazer um curso sobre fitoterapia para ficar mais por dentro disso daí, bom? Biodisponibilidade. Biodisponibilidade é a quantidade de medicamento que chega disponível no corpo para fazer efeito, tá bom? Isso é biodisponibilidade. A única via que a biodisponibilidade é 100% é via endovenosa. Fora isso, as outras não vão ter essa biodisponibilidade de 100%, tá bom? Faz uma pausa agora, gente. Faz uma pausa, levanta, bebe uma água, vai no banheiro e depois volta pra gente falar sobre interação medicamentosa. Você fez a pausa e eu também fiz e voltamos agora para falar sobre o último tópico dessa aula enorme de administração de medicamentos, tá, gente? O que eu sugiro? Que você vá vendo essa aula aos poucos, tá? Vê essa parte da pausa, anota. Vê essa parte da pausa, anota. Vê essa parte, vai vendo por partes, tá? A gente vai anotando, que vai facilitar o seu entendimento. Essa parte aqui eu vou te falar de interação medicamentosa. Primeiro, o que é interação? Eu estou interagindo com vocês aí de casa. Essa nossa interação, ela pode dar bom ou ela pode dar ruim. Então, toda interação é quando duas pessoas ou duas coisas estão em contato e ela vai ter um resultado. Esse resultado pode ser bom ou esse resultado pode ser ruim. Uma interação medicamentosa farmacêutica, ela acontece fora do meu corpo. Ela acontece que a gente chama de in vitro. É quando eu misturo dois medicamentos no mesmo frasco, dois medicamentos no equipo, tá? Então ela acontece fora do corpo, ela acontece in vitro. São quando duas formas farmacêuticas, dois medicamentos são misturados. Isso é interação farmacêutica. Já a interação farmacodinâmica, calma aí. Primeiro você precisa entender o que é farmacodinâmica para entender a interação farmacodinâmica. Vou desenhar aqui uma boca e vou desenhar aqui um pé. Vamos supor, gente, que eu tô com dor no pé. Aí eu tomei um medicamento via oral. Esse medicamento ele vai caminhar pelo meu corpo todo até chegar no pé. Esse caminho aqui que ele faz do local de administração até o local de ação, eu vou chamar de farmacodinâmica. Então, farmacodinâmica nada mais é que o caminho que o medicamento faz no meu corpo, tá? Se eu tiver alguma coisa que acelerar ou que deixar esse caminho mais lento, tá? Ou seja, diminuir a extensão ou deixar ele mais extenso, eu vou chamar de interação farmacodinâmica. Vai fazer com que o efeito ele demore mais para acontecer ou que ele aconteça mais rápido. Então, vai diminuir a extensão ou aumentar a extensão desse efeito. Isso é farmacodinâmica e interação farmacodinâmica. Agora, olha, na hora que o remédio chegou aqui no meu pé, ele vai ter que se ligar a algum receptor para poder fazer efeito, não é isso? Ele vai ter que se ligar em alguém. O receptor que ele vai se ligar, como ele vai trabalhar, como ele vai fazer efeito, eu vou chamar de farmacocinética. Então, farmacocinética é como que ele faz efeito no meu corpo, tá? Se o efeito ele é potente ou não, se o efeito é fraco ou não. Então, se eu tiver alguma interação que mexer nesse efeito, ou seja, potencializar, deixar ele mais fraco, inibir ele, eu vou chamar de interação farmacocinética. Então, aqui, ó, tem a ver com o efeito. Aqui tem a ver com o caminho, velocidade, extensão.
tá? Então, ó, interação farmacêutica in vitro, fora do corpo. Interação farmacodinâmica tem a ver com o caminho que o fármaco faz. Interação farmacocinética tem a ver com o efeito. Gente, ufa, esse aulão de administração de medicamentos acaba aqui, tá, gente? Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Te aguardo.